Olá, eu sou a Liboni e eu sou o Diletante Profissional. Hoje eu quero falar sobre uma série da Netflix chamada The Good Place. Eu vou fazer uma resenha aí sem spoilers. Eu achei que eu ia precisar de alguns spoilers para comentar algumas coisas, mas eu fui escrevendo a resenha e eu falei, puta, não precisa de spoiler nenhum, olha que legal. Eu tenho que confessar que 95% da minha motivação para ver a série foi a presença do Ted Danson, sei lá como fala. Ele nem é um puta ator, sabe? Mas ele parece ser aquele cara que quase sempre ele é muito bem escalado para uns papéis em que ele se encaixa assim perfeitamente. Eu simpatizo muito com ele por conta de umas séries como Damages e Born to Death, assim, que eu acho que... Puta, e são séries bem diferentes, com papéis diametralmente opostos. Em Damages ele é um vilão, em Born to Death é uma coisa bem comédia, mas que ele se encaixa muito bem, é interessante isso. E em The Good Place ele não decepciona. Ele tá perfeito, assim, no papel, mesmo com um jeito meio canastrão, assim, meio espalhafatoso, ele combina muito com o personagem que criaram. Essa série, assim, The Good Place, ela é sobre esse bom lugar, né? Que seria o lugar onde as pessoas boas vão depois de morrer. E a Kristen Bell interpreta uma personagem que chama Eleanor Shellstrop, que é uma pessoa ruim, muito ruim, que acabou indo para esse lugar por engano. O Ted Danson é o Michael, que ele é o arquiteto que criou e coordena o vilarejo, que é cheio de pessoas assim totalmente perfeitas, menos a Eleanor. E, assim, só isso já é uma premissa para uma boa comédia, né? Uma pessoa horrível, depois da morte ela é colocada ali para viver com essas pessoas perfeitas. A alma gêmea dela para a eternidade é um professor de ética, que é extremamente inseguro. É um personagem que chama Shiji Anaigonye, que é interpretado pelo William Jackson Harper. E esse professor acaba tentando ensinar ela como ser uma pessoa melhor. A primeira temporada, assim, é uma boa sitcom, né? Uma boa comédia. Tem boas piadas, tem um ritmo bom, né? Num esquema, assim, que todo episódio sempre termina com gancho, assim, e meio que quase te obriga a ver o próximo. A segunda temporada, ela ainda é cômica, mas, assim, ela tem uma dinâmica bem... Nossa, passou um carro de alguém que definitivamente não iria para o Good Place. Se você tem um carro... Não ande por aí com o som alto. Puta, como isso é chato se você anda por aí com o som alto. Caralho. Mas enfim. Particularmente eu acho que assim... A segunda temporada, ela não é... Ela ainda é cômica, mas ela é bem diferente. Ela tem um aprofundamento curioso, assim, nos personagens. Aliás, é bem legal de ver o quanto a série consegue... trabalhar assim esses personagens e criar toda uma complexidade neles que nem parecia possível na primeira temporada. Particularmente, assim, eu acho que a segunda temporada é meio perdida, principalmente no começo. Parece que ela assim não foi muito planejada, sabe? Ela tem uma cara meio de tá reagindo à situação. O roteirista tá tentando resolver o problema que ele criou no episódio anterior, meio sem saber direito pra onde ele tá indo. O ritmo da história, assim, como um todo, quando você olha ela como uma história grande, me parece, assim, um pouco perdido. E ao mesmo tempo que ela melhora lá perto do final, o último episódio parece uma coisa, assim, que... Não sei, se eu fosse distribuir a série, eu colocaria esse último episódio como o primeiro episódio da próxima temporada. Ou... eu acho que esse último episódio era um bom episódio para ser, assim, o último episódio da série. Né? Pra mim, assim, eu tava repensando sobre a série esses dias, eu não consigo imaginar um final melhor pra série do que esse último episódio da segunda temporada. Porque é um final meio aberto pra um caminho que meio que não interessa, assim, rolou, assim. Ele é aberto ao mesmo tempo que ele fecha a história em sentido. Então, tá, pode ser, vai ter uma terceira temporada, pode ser que eles façam tudo certo, e pode ser que saia uma coisa muito legal? Pode ser. Quando acaba a primeira temporada, eu achei que não tinha muita saída. Então, pode ser que os caras surpreendam. Mas, assim, em termos de
conclusão, assim, e fechamento da história, eu acho que esse último episódio seria, assim, ótimo. Se fosse pra fazer uma história contínua, eu jogaria ele pra ser o primeiro da terceira temporada. Eu acho que, assim, sem a segunda temporada, a série ia ser bem medíocre, se ela fosse só a primeira. Ela ia ser divertida, mas não ia ser assim, não ia ter nada que você falasse, nossa, olha, essa série acontece alguma coisa assim, legal. A segunda temporada ela melhora um pouco a situação, mas mesmo assim eu sinto falta disso. Alguém que cuida, alguém que tivesse um roteirista que estivesse olhando e planejando melhor a história em arcos narrativos. Pra quem não viu a série, eu diria que vale a pena ver, porque a série é curta, são poucos episódios curtos, tem bons momentos, tem boas piadas, tem uma estética bem bacaninha e ela não decepciona. Tem um outro lado na série que, assim, é todo esse questionamento de céu, inferno, a discussão sobre o que é ser uma boa pessoa ou não ser uma boa pessoa, ou mesmo uma discussão que surge mais pra frente de, assim, o que é ser uma pessoa, né? Puta, é um negócio legal, assim, quem curte ficar viajando nisso, né, quem curte ficar vendo essas camadas, essas metáforas, ficar fazendo um monte de piração, tem essa camada adicional na série. Mas fora isso, é uma série ok, né, divertida. Então é isso. Se você viu a série, deixa seu comentário aí e fala o que você achou. Se você não viu, né, se quiser, veja e depois volta aí e comenta. Tem uma versão podcast desse áudio, que está lá no www.diletanteprofissional.com.br e nos seus agregadores preferidos. Tem uma versão em vídeo no youtube.com/diletanteprofissional. Se inscreve, se você não está inscrito no canal do YouTube, se inscreve que dá uma força, porque o YouTube ele cortou a monetização de quem tinha menos de 1.000 inscritos. Eu ainda não tenho esses 1.000 inscritos. Então se inscreve lá, dá uma força aí, curte, compartilha o vídeo. E é isso aí. Valeu por ouvir e até o próximo.